Deixa eu ver, galera aqui, povo de casa tá me ouvindo agora? Beleza, gente. Eu tava com o microfone desligado, a gente estava conversando sobre ursos, espadas e um outro assunto que não vem ao caso aí, para vocês que estão em casa, já que está sendo gravado. Bem, não vamos entrar no mérito. Vamos lá. Ó, lá no Canadá, ó, começou ele, Canadá. Ele tá sabendo tudo dessa profissão no Canadá. Vamos lá, gente. Meu Deus. Ele já está comprando a passagem dele para o Canadá. Qualquer dia ele vai soltar. Meu sonho é ir ao Canadá, né? Eu quero ir para o Canadá. Oh, meu Deus do céu. Ó, mas é crime, hein? Cuidado. Você lá é crime, hein? Isso aí, fica ligado. Não pode consumir o produto. O produto pode ser ofertado, mas ele não pode ser consumido. Não é crime vender o produto, mas comprá-lo é crime. Só para você ter essa ideia. O povo de casa não precisa saber qual é o produto que nós estamos falando aqui. Vamos lá, gente. Seguindo, água sanitária. Água sanitária. Vamos lá. Galera, seguindo aí a nossa linha de propriedades coligativas, tonoscopia ficou de boa? Aquele cuidado ali que vocês precisam ter? Show. Vamos lá, então. Seguindo aqui, a gente liga o microfone e as pessoas começam a botar um nome na chamada. É meio automático aqui. Vamos lá. Gente, então, ó, tonoscopia nada mais é que o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Isso é tonoscopia. É o abaixamento da pressão máxima de vapor. E nós sabemos aqui que essa pressão máxima de vapor está diretamente relacionada ao ponto de ebulição. Não é? Não é a pressão máxima de vapor que determina o ponto de ebulição? Se a pressão máxima de vapor será diminuída, o ponto de ebulição será aumentado. Por quê? Porque para eu poder mudar de fase líquido para o gasoso, eu dependo da pressão máxima. Quanto maior a pressão máxima, mais rápido ocorre a ebulição. Quando eu adiciono um soluto não volátil, eu diminuo a pressão máxima. Automaticamente eu demoro mais para que o líquido atinja o ponto de ebulição, que ele ferva. E aí, quando nós falamos do estudo da variação do ponto de ebulição, nós chamamos esse fenômeno de ebulioscopia. Esse é o nome que nós damos para esse processo. Então, a ebulioscopia é o estudo do aumento do ponto de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Está aí na sua apostila. Está especificado isso daí. Então, galera, um detalhe só para poder pontuar. A primeira substância, água, ela tem uma temperatura de ebulição. A segunda, água e glicose, ela tem uma variação da temperatura de ebulição. A pergunta é, por que a primeira tem um ponto de ebulição fixo e o segundo tem um ponto de ebulição variado? Vamos? Por que a primeira tem um ponto de ebulição fixo? Por que a segunda tem um ponto de ebulição variado? Perfeito. É isso. Lembra o que determina uma substância pura de uma mistura? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes, eu estou falando de uma substância pura. Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição for variado, nós estamos falando de uma mistura. Cuidado, isso caiu no Enem reaplicação esse ano. Galera que fez aquela terceira aplicação do Enem, teve uma questão, e até para ligar o alerta, no Enem digital caiu uma questão falando sobre mudança. Sólido, líquido, gasoso. Caiu uma questão falando sobre mudança. A questão da energia. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, no Enem Reaplicação,
nós tivemos uma questão trabalhando os gráficos para classificar substância pura, mistura eutética e mistura azeotrópica. Então, tome cuidado com esses conceitos, tá? Eles apareceram na prova do Enem, não era comum eles aparecerem. E eles resolveram surgir agora. Eutética, ponto de fusão, azeotrópica, ponto de ebulição. Lembra que água e álcool é uma mistura azeotrópica. Fusão variada, ebulição constante. Nesse caso, então, galera, o que ocorre aqui é que eu tenho a água pura e esta tem um ponto de ebulição específico. Quando eu pego o segundo sistema, eu tenho água e glicose. Então, ao ter água e glicose, eu passo a ter uma mistura. E a mistura, ela vai apresentar uma variação do ponto de ebulição. Tudo bem que mistura varia? A eutética, fusão constante, ebulição variada. A azeotrópica tem fusão variada e ebulição constante. De boa? Tranquilo aí? Bem, dentro dessa linha, então, a ebulioscopia estuda a variação do ponto de ebulição. E a gente tem a crioscopia, que a gente já viu, né? Crioscopia seria o quê? Relacionada a ponto de quê? Congelamento. O ponto de congelamento da substância pura. E aí, quando você vai comparar com o ponto de congelamento da mistura. A mistura terá um ponto de congelamento sempre menor. Por isso que nos polos, né? Quando você vai nos polos norte e sul, você vai ter temperaturas muito baixas e você vai encontrar água líquida. Não se esqueça, a água que está formando os icebergs é água doce. A água que está líquida é a água salgada. Por isso que você, normalmente em geografia, quando a galera está estudando sobre a demanda de água, eles falam que grande parte da água potável está na forma sólida nos polos, tá? Por quê? Porque toda a água que está congelada é água doce. A água que está líquida é a água salgada. Isso vai explicar para nós, por exemplo, por que no Canadá eles jogam sal na calçada, para evitar com que a água congele. O sal, ele faz com que haja uma diminuição do ponto de congelamento. Então, quando eu estou jogando sal na calçada, a única coisa que eu estou fazendo é prevenindo para que aquela água não congele, não forme aquela camada de gelo na calçada e aumente a possibilidade de alguém escorregar e se machucar. Essa é a ideia. Como é que a galera transformou isso em algo bem brasileiro? O cara coloca gelo numa caixa, coloca sal, coloca álcool e usa isso para gelar bebida. Já viram isso, não já? Você pega uma latinha de refrigerante, por exemplo, a temperatura ambiente, normal. Você coloca ela nessa mistura, você vai congelar essa bebida em 5 minutos. Ela congela mesmo. Você precisa tirar ela antes. 1 minuto e meio, 2 minutos, ela já está estupidamente gelada. Por que isso acontece? Vamos lá. Quando eu jogo gelo e jogo sal, o que vai acontecer? Temperatura, o gelo vai derreter, não vai? Beleza, só que a temperatura sobe. Aí eu vou e jogo álcool. O álcool ele precisa evaporar. Para o álcool evaporar, ele absorve calor do meio. Tudo bem? Ele absorve calor e evapora. Quando isso acontece, a temperatura do meio vai fazendo o quê? Vai baixando. Ela vai congelar? Você vai conseguir ter água líquida a menos 10 graus. É um supercongelador.
você consegue ter água líquida a menos 10 graus. Então, quando você coloca a latinha ali dentro, considerando que o alumínio é um bom condutor de calor, automaticamente, com 2 minutos, essa latinha já está gelada. Você já pode beber. Tudo bem essa relação? Isso é propriedade coligativa. Isso é crioscopia. É o estudo do abaixamento do ponto de congelamento. Tá claro isso? O álcool, ele tem o papel de retirar o calor do meio. Porque o calor, ele não vai ser retirado, o meio vai absorvendo o calor. O álcool, ele tem o papel contrário. O papel dele é, quando você se machuca, quando você joga éter no machucado, no meião, jogando bola, joga bola? Já jogou. Já se contundiu alguma vez? Já. Era você nas peladas ou aquelas partidas semi-amadoras? Se você estiver numa partida semi-amadora, vamos dizer assim, o massagista, ele joga éter no meião. Então você, torci o pé, o cara vai lá, joga éter no meião. Qual o intuito daquilo ali? Vamos lá. O éter, ele é muito volátil. Então ele vai evaporar. Para ele evaporar, ele vai tirar calor de onde? Do meio. Sim, sim. Ele vai tirar calor do meio, não vai? Quando ele retira calor do meio, ele resfria o meio. Ao resfriar o meio, o que vai acontecer com os vasos sanguíneos? Compressão ou vai haver uma expansão? Compressão. Vai haver uma vasoconstrição. Tudo bem? Essa vasoconstrição reduz o fluxo sanguíneo no local. Vai impedir que fique roxo. Vai impedir um inchaço. Por isso que quando você tem uma lesão, a galera sempre fala, nos primeiros dias, muito gelo. Para quê? Para que o local fique menos irrigado e isso não incha tanto, não deixa muito roxo. Só que depois que já está muito roxo, que já passou, pedem para usar água quente, compressa quente. Por quê? Para acelerar o processo de consumo daquele sangue que está parado ali, de algum possível pequeno problema que tenha ficado ali. Acelera o processo. Então, a gente está sempre trabalhando com essa linha. Então, quando machuca e joga o éter, ele retira calor do meio para evaporar. Quando eu pego o isopor com gelo, sal e álcool, qual é a função do álcool ali? Evaporar. Quando ele evapora, ele faz o quê? Retira calor do meio. O álcool vai fazer calor daquela absorção de água. Sim. Não vai chegar um ponto que o álcool vai dar tão mais... Não vai ficar tão frio quanto... Mas ele é mais volátil, independente da temperatura. Aí você está falando da capacidade dele de evaporar. E ele vai evaporar a temperatura ambiente, independente da temperatura. É evaporação. A água congelada lá no polo, ela também evapora. Mas ela evapora. Então, este evaporar vai fazer com que o calor seja retirado do meio. Vai esquentar depois que ela começa a estar em contato com o meio, a troca de calor vai fazer com que ela esquente. Ele é um isolante térmico. Só que toda vez que você abre para pegar a bebida, é igual geladeira. Mas o isopor não é um isolante perfeito, né? Vai acabar esquentando, mas vai demorar muito mais. Por isso que, quando a gente fala, né, quando o pessoal estava falando do transporte das vacinas, esse era um problema. Durante o transporte, tinha a vacina da AstraZeneca, se não me engano,
ela tinha que ficar uma temperatura de menos 70 graus. Se eu não me engano, é AstraZeneca. Então, o que acontece? Você consegue armazená-la a menos 70 graus em câmaras frigoríficas específicas. Mas transportar essa vacina a menos 70, é difícil conseguir uma caixa térmica que chegue a essa temperatura e que consiga manter essa temperatura durante, por exemplo, dias. Por quê? Porque quando você está falando, quando você fala do Brasil, se você quer chegar em alguns locais mais remotos do país, são 2, 3 dias de barco. Então, como é que você consegue, dentro de um barco, manter uma vacina a uma temperatura de menos 70 graus num local que mal tem energia elétrica? No caso dessa vacina, essa SARS-CoV, essa vacina, ela consegue ficar em temperaturas mais tranquilas, né? Uma vacina normal, que você guarda na geladeira. Então, isso facilita bastante o processo. Tanto é que, aqui em Campo Grande mesmo, né, quem mora próximo aos postos de saúde, podem se cadastrar para vacinação. Por quê? Para pegar o resto da vacina. Que assim, as embalagens, elas vêm, se não me engano, com 10 vacinas em cada embalagem. E quando abre, isso vai comprometer a qualidade do produto. Então, essa vacina tem que ser aplicada, senão ela vai ser jogada fora. Aí, o que acontece é que, às vezes, eles vão abrindo e vacinando as pessoas. Aí, chega no fim do dia, sobrou 3 vacinas, 2 vacinas. Então, a galera que está cadastrada no site, essa galera é chamada. O pessoal do posto liga e fala, 15 minutos você está aqui para tomar a vacina, porque já está fechando. Aí, a partir do momento que você toma a primeira dose, aí automaticamente você vai tomar a segunda dose. Aí você entra na linha tradicional. Daqui 21 dias você volta aqui para tomar a segunda dose. Que é esse resto de vacina, né, que sobra. Sim, o cadastro é para isso. Estava o quê? Eles estavam fazendo 100. Eles chamavam as pessoas que moravam do lado. Eles chegavam na casa do pessoal que era vizinho e chamava. E aí, como esse pessoal também já foi vacinado, tecnicamente, eles abriram esse cadastro, que é essa fila de espera. Então, se você entra no site, faz o cadastro e espera. Aí pode ser qualquer dia eles te liguem, mas é assim, é na hora. Você tem 10 minutos para estar aqui. Então você vai, toma a vacina e volta para casa. Faz um tempo que eu vi, eu acho que um tempo atrás, quando eu vi, Israel tinha vacinado mais de 50% da população. A maioria dos países que eu lembro que eu olhei estava, sei lá, estava abaixo dos 50, sabe? E Israel estava disparado. Agora está aumentando cada país, mas o cara já estava lá. Eu normalmente, assim, eu tomo muito cuidado. Eu não costumo trabalhar com percentual vacinado, né? Eu costumo trabalhar com números de vacinados. Porque, por exemplo, eu li uma matéria outro dia dizendo que o Butão, país, ele tinha vacinado 90% da população em 15 dias. Aí, quando eu fui ver, a população de Butão são 700 mil pessoas. Pô, demorou pra caramba para vacinar 700 mil pessoas, 15 dias, né? Então, assim, o Brasil hoje, a gente chegou a vacinar 1 milhão por dia, eu acho. Chegou a vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Então, tem muito essa proporção também. Diferença, distância, tem um monte de fator, né? Não só percentual. Né? Eu trabalho mais com números, né? Dentro dessa linha, para ter uma visão até um pouco mais clara do que realmente está acontecendo. Percentual é complicado, cara. Passa uma sensação diferente. Sabe? Por exemplo, 80% dos alunos tiraram nota acima da média na prova. A média era 7, a galera tirou 7,1.
tipo assim, nossa, o pessoal foi bem, né? Não, não foi. O pessoal foi bem mal, mas o número percentual, ele dá essa sensação de que foi incrível, né? Nossa, 2% dos alunos tiraram 0. Aí você fala, nossa, maravilhoso. Aí o colégio tem 100 alunos, tem 10 pessoas, 2 tiraram 0. Então, foi 0 pra caramba na sala. Percentual, eu particularmente, eu gosto sempre de olhar o número mesmo. Que percentual dá essa sensação esquisita de... Eu não sei dizer número. Estados Unidos também não, mas Estados Unidos já é uma coisa mais... Saiu uma matéria esses dias, uma notícia, alguma coisa, Estados Unidos está muito bem na fita. Estados Unidos está muito bem. Parece que eles deram uma... Qualquer aluno pode ser vacinado. Diga, você tinha falado do negócio? Da população? 26 totalmente vacinado. É tipo a Índia, né? A Índia vacinou 10% da população. Pô, vacinou metade do país. Do mundo, quase, né? A Índia, 10%. Nossa, vacinou... Lá é gente com força, velho. Tá doido. Inclusive, eles estão passando por um problema bem sério lá, né? Parece que o número de casos. E eu vi hoje alguma coisa de que alguém aqui em Campo Grande pegou a primeira variante, se curou, 3 meses depois pegou a segunda, mais violenta, e acabou morrendo. Eu vi alguma coisa, alguém me falou sobre isso. Eu tenho que chegar em casa e tenho que ler melhor sobre. Oi? Não brinquem, tá, gente? Não brinquem. Vamos lá. Tudo bem, crioscopia? Vai chegar um momento que você não vai conseguir gelar mais, né? Porque não é um sistema fantástico, né? Você está trabalhando com uma caixa de isopor velha, com gelo que já derreteu há muito tempo, né? Então não vai ser aquela coisa. Agora, se você vai adicionando mais gelo e mais álcool, aí sim você vai mantendo esse sistema funcionando. Você está quase que fazendo de novo, né, a bagaça. Tudo bem, então, aí, crioscopia? De boa? Show! Pega para mim, galera, na apostila. Vamos lá. Página... química orgânica. Química orgânica. Pressão de vapor diminui. Se ele evaporava, quer ver? Pergunta para as meninas, quando elas estão tirando o esmalte da mão, e elas usam acetona. A acetona é um líquido muito volátil. Beleza. O que elas fazem para que a acetona não evapore? Ou... Mas quando você vai fazer a unha, a manicure, ela fica tampando e fechando e abrindo toda hora? Mas aí não é acetona, é removedor de esmalte. A acetona é a propanona. Ela tem uma carbonila entre 2 carbonos, são 3 carbonos. Isso é a acetona. O removedor de esmalte, ele é um éster. Você já percebeu que tem alguns removedores de esmalte que tem cheirinho de fruta? Exatamente por ser um éster. Então, cuidado. A acetona remove esmalte. Se você for na farmácia e comprar um removedor de esmalte, você não estará comprando acetona, você está comprando um éster. Elas colocam algodão dentro da acetona. Por que botam algodão? Ela joga o algodão lá dentro. Diminuir a pressão de vapor dela e ela evaporar com menor velocidade. Pergunta para a manicure, então, se ela saca sobre propriedade coligativa. Com certeza ela sabe. Ela vai te explicar o porquê. É um soluto não volátil. As fibras do algodão, elas atuam como uma barreira, impedindo com que a água evapore. Não, ele fica lá. Só que ele, como ele é não volátil, ele vai criar uma barreira impedindo que a acetona evapore.
não é uma solução. Mas você falou que joga o algodão lá. Mas tem campanada? Você só taca? Ela bota o algodão lá dentro e fica ali fazendo sua unha e o vidrinho fica aberto. Não, ela pega o algodão e joga dentro da acetona. E deixa a acetona aberta e vai limpando, tirando seu esmalte de boa. Ao invés de ficar abrindo e fechando o tempo todo. Oi? Eu não sei se o compostar é removedor de esmalte ou acetona, mas tem uns negocinhos que você coloca, tipo, é uns pratinhos que você coloca a unha só. Removedor de esmalte. É um éster. Tanto é que se você for comprar um vidro de acetona, você vai pagar R$2. Se você for comprar um vidro de removedor, tem de até R$60, R$80, que é o que você enfia o dedo dentro, aí tira, sai sem o esmalte. Na verdade, o pessoal já faz, né? Eles pegam uma esponja de pia, abre, coloca a esponja dentro do vidrinho, aquela parte amarelinha dela, mete a acetona lá dentro, e aí você enfia o dedo, sai rapidinho. Dá para fazer de forma mais prática. Já. A aula já serviu para alguma coisa de hoje. É engraçado que você falou que a gente faz para acetona não é namorar. Aí eu falei, coloca o algodão. Aí você perguntava por que eu falei assim. Porque o algodão, ele vai atuar como um soluto não volátil, fazendo com que a pressão máxima de vapor seja reduzida. Ficou claro? Muito obrigada. Só nesse minutinho você já me ensinou uma técnica de Sobre a vida. coisa, sei lá. E o mais importante que nós descobrimos hoje é o Canadá, que é o mais irrelevante até agora. É o que realmente, isso você não esquece mais. Isso aqui na formatura, quando alguém falar, lembra do Canadá, vocês vão lembrar. Agora, lembra da coligativa? Faço nem ideia. Nossa, se está na redação. Não, pode ser. É possível que você cite. Olha o tema da redação, ó. Já dá para citar o Canadá. A problematização da prostituição no Brasil. Você cita. Proposta de intervenção no Canadá. No Canadá é crime consumir. Pronto. Meninos, vamos lá. Página 364. Já vai bater o sinal aí. Marca para mim, praticando, questão 2. Desenvolvendo habilidade, questão 1. Tenho um filho de 6 anos. Chama Danilo. Em homenagem ao meu pai de criação, que chamava Nilo. Eu não conhecia o meu pai biológico. Então, uma forma de homenagear ele foi colocar o nome do meu filho de Danilo. Porque Nilo, minha esposa, não queria. Aí a gente acrescentou o Dá na frente para ficar Danilo. E um cachorro. Filho do Demo. Chama Apolo. É uma mistura de Lhasa Apso e Pinscher. A gente chama ele vulgarmente de Taz. Você já imagina por quê, né? Terceiro chinelo semana passada que ele comeu. Não é que ele comeu, é que ele destruiu. Não é que ele come, ele simplesmente destrói. Você falou, é uma mistura de. Aí eu imaginei a cabeça primeiro. Não, ele é o Taz. Resume bem o comportamento dele. Ela não come as bordas. Ela come aqui. A cordinha. Exatamente. É ali que eles atacam. É porque eles sabem que ali eles vão inutilizar o chinelo. Porque se eles comerem só as beiradas, você vai usando. Mas ele não, ele sabe exatamente onde ir para destruir. Ele vai naquela ali do meio, que segura, ele come ali, exatamente para soltar. Dali para frente. Aí pronto, aí ele para. Exercício desenvolvendo habilidade 1. 3, 4 e 5. 1, 3, 4, 5. 6 e 7. Não, precisa fazer. Tarefa. Tarefa é estudar para vestibular.
Complementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6 não, desculpa. 7. Só os 6 que não. Do complementar. Só não faça os 6. Só isso. Na verdade, gente, esses exercícios são mais para você fixar realmente, ver como é que o vestibular tem cobrado, como que aparece, tá bom? Fiquem tranquilos. O sinal bate alguns minutos. Beleza. O povo de casa vai colocando o nome aí. Falou para vocês.
Exercícios. Só que eu tenho um negócio, um desafiozinho pra gente começar. Vou. Não, mas vou fazer exercício também. Deixa eu falar aqui. Bom dia. Galerinha de casa. Tá transmitindo aqui, né? Deixa eu Bom dia, parar. professor. Tô apresentando. Vou parar esse negócio aqui. Bom dia. Pessoal, tem alguém em casa me ouvindo? Eu fico preocupado com o pessoal de casa, mas que ficam caladinhos, né? Opa, aí, obrigado. Primeiramente, informá-los a vocês que eu já fiz a correção da minha parte da prova aberta, certo? Eu fiquei, assim, um pouco preocupado assim, no sentido de aproveitamento de alguns alunos, que se percebe nitidamente, eu estou falando aqui nitidamente, que foi feita uma corrente de resolução, só que infelizmente a resolução estava errada, gente. O mesmo erro que um fez, 10-0, que participou dessa corrente, fizeram do mesmo jeito, aqueles erros absurdos, sabe? Erros particulares mesmo, assim, da matemática, cometeram o mesmo vacilo, assim, aquilo que você acha que não vai acontecer na matemática, aconteceu num grupo, assim, maciço, né, de corrente de resolução que fizeram. Então, vamos tomar cuidado com isso, gente. Vocês estão se enganando quando vocês fazem isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Semana que vem, minha primeira aula, eu vou resolver a prova com vocês, discutir aqui as questões, para vocês conhecerem a resolução, tá? Não, o absurdo que eu encontrei foi naquela questão da igualdade de números binomiais. Essa era a segunda questão. O erro absurdo da matemática. Absurdo. Absurdo. É mais ou menos aquilo lá. Fizeram uma corrente de resolução. Aquela primeira lá, a galera também errou toda a combinação. A combinação, tipo assim, combinação 6 por 1, 6. Combinação 6 por 2, 12. Ué, nem resolveu. A pessoa pensou em multiplicar 2 vezes 6, 12. Só pode ser o raciocínio que ele usou ali. Não resolveu combinação. Parece que eu não dei combinação para esse aluno que fez isso. Eu fui fazer a 6 por 3 e eu esqueci que era 3 fatorial. É muito. Eu por 3 e ficou por 3, eu errei por 20. Pois é. Vacilos. A 2 é aquela do 13, né? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar aqui com um desafiozinho. O pessoal de casa também pode ajudar a gente a resolver esse desafio. Tá? Tudo bem? É o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Lançando uma moeda 6 vezes seguidas. Então, 6 vezes seguidas, tá? Qual é a probabilidade de sair 2 caras e 4 coroas? Primeiro desafiozinho de hoje. Para falar. Já me avisaram que tinha esquecido já. Valeu, guri. Então, olha só, a primeira questãozinha que eu estou colocando aqui para vocês é essa probabilidade. Estou aguardando as respostas. Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui. Aê, para quem está em casa. A resposta do meu amigo é o Alexandre.
colocar aqui no cantinho, tá? Ok. Vamos lá. Turminha de casa. Vai pensando aí. A galera aqui falando da prova. Segunda-feira eu tenho aula com vocês. A gente fala dessa prova melhor, tá? Aí eu vou falar com a resolução. Beleza? Não, eu só fiquei assim. Eu esperava mais notas 4, né? Vai ser um monte de nota 4, porque a prova tá de acordo com meus exemplos, né? 4 da minha parte. Acertar as 4 da minha parte. Vai lá. Então você achou que ia ter várias pessoas acertando 4, mas na verdade é menos? Teve pouca gente, eu achei que ia ter mais, o índice ia ser maior. Teve muita gente que acertou, deu 4. Mas eu esperava mais. Mas tá bom, faz parte. Turma, resposta da minha questãozinha, que eu lancei aqui no começo da aula. Estou tirando o foco de vocês, né? Fico conversando. Eu tenho uma resposta aqui na sala. E em casa, tem uma resposta para mim também? No chat, eu vou dar uma olhada aqui. Aproveitar que o pessoal está resolvendo. 15 por 64, é isso que eu vi? Mas nós estamos discutindo, eu quero ver o resultado. Deixa eu abrir aqui o chat um pouquinho. O nono, tem um aqui, um nono. Vou colocar o nono ali, vamos ver quem que vai estar certo. Se é o pessoal da sala, se é o pessoal de casa que está dando resposta. Mais alguma resposta aqui na sala? Que fique diferente de uma dessas que já foram colocadas aqui. Porque olhando no chat, tem 2 respostas até agora, lá de casa. Não, eu não vou entrar nesse mérito agora. Deixa você pensar do seu jeito aí, deixa você livre. Eu não quero influenciar. Eu não sei nem como que eu deixei no seguinte. Vamos lá, então? Dá pra entender, mas nesse caso não importa. Pensa bem. Essa questão ela é clássica. Para você ter no lançamento da moeda, eu vou desenhar uma estrutura que pode acontecer. Pode acontecer essa estrutura aqui, ó. Vou fazer até a indicação aqui. Eu vou colocar a letra K representando cara, para não ficar escrevendo toda hora, né? E a letra C representando a coroa, tá, galera? Então, onde eu colocar a letra C é a coroa, onde eu colocar a letra K, está indicando o cara. Eu vou lançar a moeda 6 vezes seguidas. Eu quero que saia 2 caras e 4 coroas. Então, uma das estruturas que eu vou desenhar seria essa aqui, ó. 2 caras, 4 coroas, tá? Primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento e quinto lançamento, sexto lançamento, certo? Pergunto para vocês, no lançamento de uma moeda, quantos resultados são possíveis? 2. Uma moeda são 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Então vamos fazer aqui uma análise em cima dessa estrutura que eu acabei de construir. Para sair uma cara, qual que é a probabilidade? Sair cara é uma chance em 2, certo? Outra cara, uma chance em 2. Uma coroa. Outra coroa. Outra coroa. Outra coroa. Agora presta atenção agora no detalhe. Presta atenção no detalhe, pessoal de casa. Atenção. Essa multiplicação que estou fazendo aqui, ela está representando a probabilidade de sair com essa estrutura aqui, ó. Os 2 primeiros lançamentos sair uma cara e os 4 últimos lançamentos sair coroa. Mas eu posso sair coroa no primeiro lançamento. Certo? Como eu posso sair cara no último lançamento. O que eu faço para descobrir de quantas maneiras esses resultados podem acontecer? Perfeito. Uma permutação com repetição.
Para cada estrutura aqui, para cada estrutura dessa aqui que nós temos, para cada grupo desse que nós temos, vai dar a mesma probabilidade, que é sempre 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então aqui, o Alexandre estava certo em partes, faltou finalizar. Isso aqui é mesmo 1 sobre 64. Mas 1 sobre 64 representa essa estrutura. Nós temos que analisar de quantas maneiras essa estrutura pode ser construída, pode acontecer esses resultados. Certo? Nós analisamos a probabilidade de uma estrutura. Então, aqui, ó, tu vai pegar e fazer uma permutação de 6 resultados, onde eu tenho 2 caras e 4 coroas. Certo, galera? Tudo bem em casa? Pegou a ideia? Essa é uma clássica, tá? A gente chama isso aqui de distribuição binomial da probabilidade. Como? Deixa eu só finalizar aqui. Aqui vai ficar 6 fatorial, 2 e 4 fatorial. Isso, porque seria o número de estruturas que nós teremos. 6 vezes 5, vou parar no 4 fatorial. Isso vai dar 15. Isso aqui é a mesma coisa de uma combinação de 6 por 2 ou 6 por 4, tanto faz. O que significa esse 15? Esse 15 significa que são 15 estruturas dessas que pode acontecer. Ou seja, 15 maneiras de sair resultado 2 caras e 4 coroas. Para cada maneira, a probabilidade é de 1 sobre 64. Portanto, a nossa resposta de probabilidade aqui ficaria assim, ó. 1 sobre 64 multiplicado por 15, que vai dar 15 sobre 64. 15 sobre 64. Pegou a ideia? Certo. Então, aqui nós temos esse tipo de probabilidade. Quer ver uma outra situação? Vou colocar aqui uma outra situação. Vamos supor que vocês estão fazendo uma prova de 5 questões. Cada questão... Eu vou colocar com 4 alternativas, só para facilitar a nossa conta. Cada questão nossa tem 4 alternativas. E cada questão tem uma única alternativa correta. Aí tem o aluno que vai fazer a prova no chute, aquele que não estuda, não acompanha as aulas, vai fazer a prova no chute. Então ele está fazendo uma prova de experimento aleatório, vai depender do acaso. Certo? Então eu vou fazer essa jogada aqui, ó. Ó. Numa prova com 5 questões, cada questão tem 4 alternativas, sendo uma alternativa correta por questão. Um aluno faz a prova no chute. Qual é a probabilidade dele acertar 3 e errar 2 questões? Vamos lá, mais uma vez. A resposta correta da primeira questão que eu coloquei foi 15 sobre 64. Essa resposta veio de casa. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Oshiro foi o que deu a resposta correta. Tá?
Guardar esse nome do Sérgio Oshiro. Oi? Aberto. Exato, aí que está o detalhe. Ele está fazendo a prova no chute. Então, a partir do momento que ele faz a prova no chute, ele tá desenvolvendo um experimento aleatório, está dependendo do acaso. Se ele tivesse conhecimento da prova, ele não faria no chute. Ele resolvia. Então, vamos lá, coletar as respostas. Vou colocar aqui nesse espaço aqui. Ó. Pensa aí. Numa prova com 5 questões, cada questão tem 4 alternativas, sendo uma alternativa correta por questão. Um aluno faz a prova no chute. Qual é a probabilidade dele acertar 3 e errar 2 questões? Já tem resposta em casa? Vou olhar o chat aqui. Meu Deus, 5 sobre 2 é uma 5. 2 a 9 dá 512, né? Vou deixar aqui normal. O meu deu 8.500. Qual que é a sua resposta? 8.500. Tá estranho, porque na probabilidade nunca dá no maior que 1. Pode falar. 10 sobre? Em casa, a resposta na outra foi rapidinha. Agora vamos lá. Com certeza. 270? Não, deixa. O importante é chegar que simplificando aqui, você vai chegar na. Não tem problema não. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de casa. 1 sobre 99, resposta de casa. Deixar aqui. 90. 4 elevado à quinta, né? Que dá 1024 também, tá? 4 aqui dá 2 a décima, dá 1024. Tem mais um em casa? Posso abrir aqui já? Opa, 45 sobre 512. Lá de casa saiu 45 sobre 512. Que é a mesma resposta do 90 sobre 1024, a mesma coisa. É parte parecido. Qual que é o seu? Tá, então tá. Vamos lá então. Vamos lá fechar. 0? Essa foi boa, hein? Nem vou colocar aqui. É impossível acontecer esse evento. Perfeito, a maioria chegou ali. Tá, ó, se simplificar esse 90 sobre 1024, dá 10 sobre 114. Não, 114 não. 114, não. 114.
Quatro e 2, mas dá para simplificar o 1024 por 9? Olha lá. Fez 5 questões. Uma estrutura seria acertar quantos que eu falei? 3? Deixa eu deixar um espaço maior aqui. Acertos e erros. Certo. Vamos lá. Me ajuda aqui. Cada questão, eu coloquei aqui ele acertando as 3 primeiras e errando as 2 últimas. Isso pode permutar, mas todas as permutas vão ter a mesma probabilidade. Certo? Como eu estou dizendo aqui, ó, eu coloquei as 3 primeiras certas e as 2 últimas erradas. Primeira questão, tem 4 alternativas. Quantas corretas? 1. Então a probabilidade dele acertar a primeira é 1/4. O mesmo acontece com a segunda. O mesmo acontece com a terceira. Errar. A questão tem 4 alternativas, quantas erradas? 3. Então a probabilidade dele errar é de 3/4. Certo? Agora vamos multiplicar isso aqui. Isso aqui vai dar 3 vezes 3 vezes 1 vezes 1 dá 9. E aqui embaixo vai dar 4/5, que é 1024. Pronto. 9 por 1024 é a probabilidade de uma situação, ou seja, de uma forma. Agora vamos descobrir quantas formas ele tem de acertar 3 e errar 2. Participando aqui, essas formas aqui de uma permutação, ou até mesmo uma combinação, porque aqui você percebe que dá combinação também. Ó, permutação de 5, 3 e 2. 5 fatorial. Aí ficamos com 5 vezes 4 vezes 3. O 3 fatorial eu vou simplificar. Nosso resultado vai dar 10. 10 formas dele acertar 3 e errar 2. Certo? A probabilidade disso seria 9 sobre 1024 multiplicado por 10, que daria o 90 sobre 1024, que daria o 45 sobre 512, tá? Que também está correto, tá? Beleza? Pegou a ideia? Então, essas questões, né, que eu queria comentar com vocês, são as questões que a gente chama de distribuição binomial da probabilidade. Você percebe? E vai sempre usar uma permutaçãozinha ali para você poder finalizar. Ou construir, né? Vai construir todas as estruturas. Porque na hora de fazer os erros, eu simplesmente excluí as questões. Eu não coloquei para a questão de fato. Você esqueceu da probabilidade. A pessoa errou, não existe. Não, tem a probabilidade de erro também. Vamos lá no livro. Vamos lá no livro. Você só pensou no acerto, né? Lá na página 182. Vamos lá, agora com vocês, hein? 182. Desenvolvendo habilidades. O número 2. O número 3. Aí na página... Ainda continuando desenvolvendo habilidade, mas na página 183. Ainda continua no desenvolvendo habilidade. O número 9. Aí vamos lá na página 184. Os complementares. Vou colocar aqui só os mais fáceis de resolver. Vamos de número 8 dos complementares. Não, vou colocar o 4 e o 8. E o 9 também, pronto. Quanto mais conseguir fazer, melhor. Vai lá, pessoal de casa. Procure montar com o seu raciocínio, tá? O desenvolvimento da habilidade, os dois que eu coloquei ali, o 2 e o 3, são questões do Enem. E também o 9.
Segunda-feira, que vocês puderem também, está trazendo a sua folha de resolução da prova para você conferir. E você já sabe exatamente o que você fez. Professor, você falou na questão, eu fico correndo olhar. Eu tenho a foto ainda. Dá pra imprimir? Não, mas não precisa imprimir, não. Vamos lá. Questão número 2, 100% de acerto, porque ela é a imitação do que eu acabei de resolver. Vamos lá. O importante é desenvolver. O número 2 eu não vou resolver, não, só. É, mudou um detalhezinho só, mas muito parecido com o da moeda. Qual que você está reclamando? 3, vamos lá. 3 eu vou fazer uma estruturinha aqui da 3. Um, 5. Pessoal, número 2, 100%. Conseguiu, né? Você vai colocar a estruturinha lá, acho que 2 e 2, que ele quer, né? E aí coloca meio elevado a quarta multiplicado pela combinação de 4 por 2, ou permutação 4, 2, 2. Perfeito? De boa, né? Agora, número 3. Um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar na área 4. Como vocês podem ver o desenho aí. Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidade de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes, e que, ao tomar um caminho que chega a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a. Ou seja, a probabilidade dele não passar em nenhuma das áreas e ir direto para a área 4. É isso que nós vamos calcular aqui agora. Aqui está a entrada. Aqui está a entrada.
Quando ele vai entrar no parque, qual que é a primeira decisão que ele tem que tomar? Ele tem que ir ou para a esquerda ou para a direita, não é isso? Então, ele tem duas possibilidades e tem que escolher uma. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se ele escolher esquerda, ele vai ter um caminho, qual a gente pode analisar, ou se ele escolher a direita. Ele vai ter outro caminho que nós vamos ter que analisar o que vai encontrar nesse caminho, certo? Tranquilo? Beleza. Vamos calcular a probabilidade aqui. Vai entrar na esquerda, que ele está na entrada, ele vai escolher a esquerda. Para ele escolher a esquerda, ele tem uma chance em duas. Então, para ele escolher a esquerda, ele tem isso aqui. Uma chance em duas. Eu estou na esquerda agora, tá? Então, vamos acompanhar o carinha na esquerda. Na esquerda, ele vai vir aqui, ó. Quando ele chegar nesse lugar aqui, ele tem que fazer a escolha de novo, ó. Ele pode, só que ele tem uma chance de seguir no caminho certo em duas, certo? Então, meio de novo. Isso acontece simultaneamente, ou seja, ele pegou para a esquerda e tem que fazer as escolhas até chegar no local. Aí vai chegar nesse ponto aqui, ó. Ele tem uma chance de pegar o caminho certo em 3 possibilidades. Pronto. Aí ele escolheu o caminho certo e vai chegar na área 4. Na área 4 ele tem que chegar onde ele queria. Certo? Agora, esse ou aqui é o quê? Esse ou é soma. Certo? Eu vou pegar a probabilidade dele no caminho da esquerda chegar no local correto e somar com a probabilidade dele pegar o caminho da direita e chegar no local correto. De novo, a mesma pergunta. Ele vai entrar, ele escolher a direita. Tem uma chance em duas. Pegou para a direita? Ele vai chegar aqui no local que tem mais uma escolha para fazer. Ó. Continuar no caminho correto? Uma chance em duas. Aí ele vai aqui não tem escolha, que ele vai só fazer a curvinha aqui e vai chegar aqui. Ó. Mas o que o enunciado fala? Ele não pode passar, ele quer saber a probabilidade dele não ter que entrar em nenhuma outra região. E direto para a área 4. Tá, olha só, aqui, uma chance em duas para pegar o caminho, uma chance em duas aqui, e aqui tem mais uma chance em duas de pegar o caminho correto. Pronto. E assim ele vai chegar na área 4. A chance dele. Beleza? Sim. Agora é só finalizar. Aqui vai ficar 1 em 12 somado com 1 em 8. Então, a probabilidade ficou. Qual que é o MMC entre 12 e 8? 24 dividido por 12 vai dar 2. 24 dividido por 8 vai dar 3. Cinco por 24. Questão também, Enem, uma questão que teve índice de acerto baixo, certo? Pode ficar, porque o pessoal não tinha essa interpretação completa. Poucos acertaram. Tá? Vamos na questão 9 agora. Também Enem. Dá uma olhadinha aí, turminha. Questão 9. Primeira coisa, a questão é entender o que a questão está querendo. Primeira coisa da questão é entender o que ela quer, entender o comando da questão.
De probabilidade ainda não. Montei de análise combinatória, já mandei faz um tempinho. Não montei isso aqui ainda não. Finalizando, eu monto. Por exemplo, semana que vem, como eu vou resolver prova na aula da segunda, se você tiver alguma dúvida também das questões que eu sinalizei ali, ó, ou até outras, pode perguntar. Questão 9. Vamos lá, para dar tempo. Numa avenida, existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Um sinal na cor verde. Então, seria quantos sinais na cor vermelha? 9. Certo? Então, seria aquela estrutura que eu já tinha colocado aqui para vocês. Por exemplo, ele pode ter lá o verde, certo? Aí ele vai ter o vermelho, vermelho. 9 vermelhos aqui, ó. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta 1. É bom, né? Quando você pega tudo vermelho, é rapidinho. Vamos lá, me ajuda aqui. Detalhe, ele não diz qual é o semáforo que estava verde, tá? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Ele vai montar a estrutura de uma situação. Já fiz algo parecido. Pergunta. De acordo com o enunciado, qual a probabilidade de pegar verde? Verde é 2/3? Então você coloca aí 2/3. Probabilidade de pegar vermelho? Ó, esse 1/3 aqui, como você sabe que todo mundo aqui é 1/3, já podia colocar 1/3 elevado à 9ª, tá? Para ganhar tempo. Tá? Então aqui vai dar 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 elevado à 9ª. Vou ganhar tempo. Então ficou assim, ó. 2/3 multiplicado por 1/3 elevado à 9ª. Só que, de quantas maneiras ele pode encontrar esse sinal verde? 10 maneiras, não precisa nem fazer conta, né? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, não precisa nem fazer conta aqui, tá fácil de ver. Certo? Então seria de 10 maneiras. Certo? Agora você vai manipular a matemática básica. Aqui, por exemplo, ó, 2/3. 1/3 elevado à 9ª vai ficar 1/3 à 9ª. Lembrando que quando você eleva 1 à 9ª vai ficar 1, 3 elevado à 9ª ficou a potência. Aí quando você está multiplicando, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 3 à 9ª dá 3 à 10ª. Vezes 10. Agora é o seguinte, ele não multiplicou nessa alternativa, podia ter colocado 20 sobre 3 à 9ª, 3 à 10ª. 20 sobre 3 à 10ª seria uma resposta. Aí as alternativas aparecem indicando a potência multiplicado por 10. É A de amor. De amigo. Beleza? Então, olha só. Eu quero ver vocês pensar o seguinte, então. A 8, que tá com a bombinha lá na página 184. Vamos lá. Colocar até uma bombinha aí. Vamos lá na questão complementar número 8. Dá tempo?
Dá não, né? Vou passar a ideia, tá? Vamos lá, vou passar a ideia da questão do ITA. Rapidinho, depois vocês pensam e depois me dá o resultado. Boa. As faces de 10 moedas são numeradas de modo que a primeira moeda tem a face 1 e 2, a segunda 2 e 3, terceira 3 e 4, e assim sucessivamente, até a 10ª moeda com as faces 10 e 11. As 10 moedas são lançadas aleatoriamente e os números exibidos são somados. Então, a probabilidade que a soma seja igual a 60 é... Gente, ele está falando nessa questão 8 aí, dos complementares, que cada moeda tem duas faces. Vou colocar assim, ó. 1 e 2, depois 2 e 3. Olha aí a sequência. 3 e 4, até chegar na 10ª moeda, que tem a face 10 e 11. Qual seria a soma máxima que ele teria aqui? Somar sempre os números maiores de cada moeda, não é isso? Então vamos lá. Qual que seria o espaço amostral aqui? Ele está lançando as moedas, são 10 moedas. Quantos resultados prováveis pode acontecer? Não. 2 a 10ª, gente. Então o espaço amostral aqui é de 2 a 10ª. Certo? Tranquilo, porque cada moeda tem duas possibilidades, são 10 moedas. Aí, se você pegar os maiores números que tem aqui, a soma dos maiores números, que seria essa maior soma, vou colocar aqui, maior soma, que é o máximo que elas podem somar. Tu teria a soma do 2, do 3, do 4, até chegar no 11. Você pode somar isso aqui tudo um por um, ou você pode usar a PA. Soma da PA, você pode fazer aqui, o primeiro termo, mais o último, multiplicado pela quantidade, dividido por 2. Isso vai dar 13 vezes 5. A soma máxima é 65. E ele quer a soma 60. Para ele chegar na soma 60, tem que diminuir quantos pontos? 5. O que nós teremos? Que pegar 5 moedas e pegar o menor número delas. Certo? Pode ser qualquer moeda. Pode ser qualquer moeda. Exatamente. Então, o nosso evento aqui, o nosso NE, combinação de 10 por 5. Das 10 moedas, eu tenho que escolher 5 para pegar o menor número. Pesada, né? Valeu, galera. Abraço, até segunda-feira. Com a redução da prova, hein?